Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael, da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Transitoriedade. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo, em Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torbelhinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do Espírito. Consultai a pompa dos buzios e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito, e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei-me não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei-me a consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-vos perceber e confessá-los a mim. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes,
tanto encarnados quanto os desencarnados, para que depois dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da Irmã Veneranda e a equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. Semana passada a gente estava vendo a orientação para a espiritualidade superior nos chama a atenção para que diante dessas influências negativas em que você vai ter desconfiança, insegurança, mal-estar físico flutuante e insucesso, e você cada vez mais vai se envolvendo com essa energia negativa, e essa energia negativa também vai se difundindo para o seu ambiente doméstico. Essa energia negativa começa a influenciar as pessoas em sua volta, e você vê que a coisa está gerando cada vez mais ansiedade, mais desconfiança. A atitude mais correta que a pessoa deveria ter é o que ele nos diz: gera uma atmosfera perniciosa à própria volta pela eliminação dos fluidos deletérios de que é vivo e absorve mais condensado, por excusar-se, por recusar ouvir sadias questões, participar de convívios amenos, ler páginas edificantes, auxiliar o próximo e renovar-se pela oração. A gente já analisou ouvir sadias questões, participar de convívios amenos, ler páginas edificantes, que foi o que a gente estava analisando a semana passada. E a gente realçou que, diante de uma leitura edificante, pode acontecer, pela influência negativa, o sono hipnótico e dificuldade em concentrar-se, focando no meu objetivo. A pessoa desvia, ela não consegue manter o aqui e agora. E como ela tem esse intercâmbio mental, e o irmão sentindo o distanciamento que o encarnado está tendo dele, porque ela está mudando de padrão vibratório, e ele está conectado com ela o tempo todo, é ininterrupto esse intercâmbio mental. Então ele vendo que está perdendo espaço, ele faz de tudo para gerar descontrole e que você volte a ficar na dependência dele. Então toda vez que você vai fazer alguma coisa edificante, toda vez que você participa aqui de uma questão sadia, toda vez que você vai ter convívios amenos, toda vez que você vai ler coisa boa, toda vez que você vai sair em sintonia dele, ele usa essas duas armas, tá? Ou o sono para dificultar você se concentrar naquilo que você está fazendo aqui agora, ou então você desviar do objetivo. A gente já viu que a nossa atitude no dia a dia, ela pode ser analisada sobre 3 aspectos. Eu posso estar usando o meu eu experiencial, que é o que eu estou vivendo aqui agora, ou eu posso também estar analisando coisas do meu passado, que é o meu projetivo do ontem, ou posso estar analisando coisas do meu futuro, que é o meu projetivo do amanhã. Todas essas 3 questões, elas são educativas para a pessoa. A gente tem que analisar o nosso passado, porque a gente aprendeu coisas do passado e a gente pode melhorar no presente. A gente tem a capacidade de planejar nosso futuro, porque vai ser nesse planejamento do futuro que vai nascer a nossa esperança para que o eu experiencial trabalhe com a experiência do outro, com o que ele está projetando para amanhã e que ele se edifique cada vez mais hoje aqui.
Então, essa é a forma que a gente trabalha o tempo todo na nossa edificação espiritual. Qualquer pessoa que quer mudar para melhor, ela vai mudar nesse sentido. Aproveitando tudo que ela fez no ontem para tornar melhor, planejando coisas no futuro, para que ela se capacite mais nessa direção e agindo hoje, que é o que ela vai se edificando. O problema nosso é quando eles desviam esse nosso projetivo do ontem para as experiências negativas que a gente sofreu. E a gente sofreu porque muitas vezes a gente recusa nossas provas e expiações e recusa também nossas missões. E toda vez que você recusa aquilo que a espiritualidade superior programou e faz parte do teu plano existencial, toda vez que você se distancia disso, isso gera trauma, isso gera descontentamento. E muitas vezes, por recusar, você fica com a mente fixa no ontem que te machucou. E você fica reverberando uma palavra. Por que aconteceu isso comigo e eu sofri tanto? Por que a vida fez isso comigo? O que é que eu fiz para merecer isso? Você fica focado nas dores do ontem. E eles querem cada vez mais que você fique inseguro, com desconfiança, tendo mal-estar flutuando e cada vez tendo mais insucesso. Então, em vez de você focar no que é positivo, ele foca no que é negativo. E você fica remoendo o ontem, como se ficar remoendo fosse resolver alguma coisa. E a pessoa que fica com essa ideia fixa nas dores do ontem, tem um nome muito importante para essa doença, que se chama de depressão. Todo depressivo, todo, sem exceção, ele está focado nas dores do ontem. E a arma que ele tem para se libertar da causa da depressão é ele sair da revolta e trabalhar o auto-perdão. Se perdoar pela atitude equivocada que ele teve com ele mesmo. Se perdoar pela atitude equivocada que os outros tiveram com ele. Se perdoar pelas atitudes equivocadas que ele sentiu que a vida fez com ele. Porque o depressivo ele fica focando nas dores da vida, que ele não aceita, das pessoas que relacionaram com ele e dele mesmo, por ter tido uma atitude degradante. Então, os nossos irmãos sabem das nossas fraquezas. Sabem mais do que a gente. Porque a grande parte deles conhece muito mais nós nas encarnações anteriores do que nós mesmos. A gente, quando encarna, a gente tem a inconsciência cognitiva do outro. Eles sabem o que aconteceu ontem. Nós não nos lembramos. Mas a gente tem a consciência afetiva do que a gente fez ontem pelas experiências que a gente está passando hoje. Então, cuidado, porque quando você começar a fazer algo edificante, e quando começar a vir muito na sua cabeça, por que a vida fez isso e aquilo te magoa? Por que fulano agiu assim? Por que eu cometi isso assim errado, podendo ter feito diferente? Ele está te fixando na dor. Aprende a se perdoar. E você, a resposta que você deve fazer é: eu fiz isso, pode até ter errado, mas eu fiz porque eu sou um aprendiz. Eu não sou um mestre ainda. Eu não sou dono da verdade. Então, eu estou aprendendo. E se nessa questão que está me magoando, eu tive algo equivocado, eu posso aprender com o meu equívoco. E eu vou aprender para que eu não faça mais isso. É você entrar nesse mecanismo de auto-perdão, sendo responsável pelos seus atos.
analisando como aprendiz aquilo que você falou, se perguntando e se questionando cada vez mais profundo, por que você agiu daquele jeito? Que te motivou a fazer aquilo? Aonde foi que teve a falta de aceitação? Onde é que teve a atitude orgulhosa de você querer achar que era dono da verdade, fazer sempre certo e no entanto fez errado? Então você vai se perguntando para que você aprenda aonde você errou e com isso você fazer o que é certo. Senão eles vão ficar te prendendo no meu objetivo do outro. Ou então vão te prender no meu objetivo do amanhã. Depende muito do temperamento da pessoa, como a gente vai vendo essas questões a seguir aqui. Se você está mais na polaridade da ansiedade, eles vão sempre surgir essas perguntas na sua cabeça. E se acontecer isso? Será que vai acontecer de novo? O ansioso ele fica sempre o tempo todo nesses questionamentos. No e se e no será que. Como se o e se e o será que fosse resolver alguma coisa, que é algo que ainda não aconteceu. Então não fique com a sua mente desviada nas questões do amanhã. E se será que. E nem nas questões do ontem. Por quê? De questões que te magoaram. Aprenda. Nesse momento eu estou aprendendo, porque eu sou um aprendiz da vida. E eu vou aprender para que a minha consciência fique cada vez mais lúcida com aquilo que eu deveria e devo praticar. A gente chama isso de dever consciencial. E aproveite a vida, porque o que Deus está dando na tua vida é o que você precisa, para que você evolua como espírito, e não fique satisfeito como homem, porque uma coisa é o homem, outra coisa é o espírito. Então, entra nos pilares da saúde espiritual: sentimento de aprendiz, dever consciencial e reconhecer a vida como uma dádiva de Deus. Porque é como Jesus falou para todos nós: aquele que tiver pecado, atira a primeira pedra. Nós temos pecados e a gente tem que aprender com o nosso erro, porque foi assim que ele fez para essa mesma mulher: vá e não tornes a pecar. Você sabe que é errado, então por que vai fazer? Não tem que fazer. Faça o que é certo. E quando não provém de você o erro, vem de outro para você? E aí, como que a gente faz? Mas aí o problema é do outro, não é seu. Mas aí você se magoou, e como que você faz para tirar isso? A sensação de ferir-se é uma sensação pessoal, não é uma sensação do outro. O outro pode ter feito a coisa da melhor maneira possível e muitas vezes a pessoa se sente ferida. Às vezes ele está dando o melhor que tem, mas a gente monta uma expectativa em cima daquela pessoa de que ele poderia dar mais, e ele não pode. E com isso a pessoa se fere por uma perspectiva que ele tinha do outro, que na realidade não era aquilo que o outro era. A gente faz muito isso. A gente faz isso o tempo todo com nossos filhos. A gente coloca nossos filhos lá em cima. Quer que eles sejam tchan, tchan, tchan. E a gente espera deles isso. Entende? E muitas vezes os pais agem de uma maneira muito equivocada desse jeito. E na hora que os filhos são o que são, os pais se decepcionam, ficam frustrados. Por quê? Porque eles alimentaram uma esperança, uma perspectiva de uma coisa irreal. A gente conhece muitos relacionamentos conjugais, e eu atendo isso muito no meu consultório, que é desse jeito. Ele fazia uma imagem um do outro que era totalmente irreal. Ele não estava olhando para o outro como o outro é, mas como ele gostaria que o outro fosse. E aí o outro é como é, não é como você imaginou que fosse, aí vai se sentir ferido. De quem foi o erro? De você, que fez uma perspectiva irreal. Não foi erro do outro. Então isso é muito interessante no relacionamento entre as pessoas, porque a gente sempre faz desse jeito. Muitas vezes a gente imagina o outro como nós somos e como nós gostaríamos que fosse. E a maioria das vezes as pessoas fazem isso porque eles querem que o outro venha ocupar um negócio nele chamado de vazio existencial.
Ele tem um vazio nele, entende? Não vai em busca de preencher seu vazio agindo da maneira correta e fica querendo que os outros façam. Quer que o pai faça, o irmão, o marido, a esposa, o tio, o primo, o governo. Ele quer que alguém preencha o vazio. O que ele não quer é ele trabalhar por si só para educar seu vazio. E com isso as pessoas se ferem muito. E cobram muito dos outros coisas que deveriam cobrar deles e não dos outros. Então isso é muito interessante. Então, nossos amigos que ainda não conquistamos, eles sabem muito bem passar para nós essas dificuldades. Entende? E quando você vai fazer uma coisa, no dia de estudo, vocês às vezes por outro não tem que ter um soninho em casa com uma preguiçazinha de vir? Precisa dizer mais alguma coisa? Você acha que essa anjo da guarda está dando sono para você no ouvido? Não. Isso são nossas influências, entende? E o que é mais interessante, Kardec fala isso para a gente, entende? Lá na interferência dos espíritos em nossas vidas, ele dá uma conclusão final. A gente já falou isso para vocês, mas nunca, sempre é bom repetir. Todos nós temos um anjo da guarda superior e bom, elevado. Espíritos familiares, que são elevados, estão abaixo do anjo da guarda, nos amam e querem sempre nos ajudar. Temos os espíritos simpáticos, que é o primeiro grau de obsessão, tão bom e tão ruim quanto eu mesmo, e se compraz com a minha ruindade e com a minha bondade. Ele não quer que eu vá para frente, ele é tão bom e tão ruim quanto eu, então ele vai fazer de tudo para eu ir para frente. Porque se eu for para frente, ele vai parar de sugar os fluidos do corpo que ele não tem, mas que eu tenho e que eu ofereço para ele. E depois tem os irmãos inferiores, que é a obsessão odiosa. São aqueles que vêm por vingança, inveja e por oposição ao bem. Então, na cabecinha da gente, tem essas coisas o tempo todo. Em qualquer opinião que você estiver formando, qualquer opinião, em qualquer setor da vida, você vai ter ideias positivas e ideias negativas. Eles falam que você só sofre, como é que diz? Influência da coisa ruim que te mandam se você está com a porta aberta. Jesus falou o seguinte: vigiai. Então, Vigiai. Quando a gente fala que tem ideias negativas e ideias positivas, você, que é um ser consciente, que tem inteligência, tem essa consciência ética, sabe que tem a consciência do seu futuro pelo que você vai fazer hoje, sabe que você tem consciência moral sendo responsável pelos seus atos, você vai escolher se é certo e o que é errado, para poder seguir seu destino. Esse vigiar de Jesus é esse. E toda vez que você vigiar, mas vigiar com prudência, e ver que tem coisa ruim te chegando, ver que tem coisa boa, quando você vê que em você existem as duas polaridades, seja prudente e ore para Deus, porque aí Deus vai te ajudar. Por isso que é vigiar e orar para não entrardes em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, ele sabe o que é certo e o que é errado. Mas a carne é fraca. Muitas vezes ele se entrega para a carne. E às vezes deixa até de vigiar a escolha de cada um. Então vamos ter muito cuidado com isso. Porque isso vai sempre bater nossa porta. Diante das atitudes edificantes nossas. Sono hipnótico, dificuldade em concentrar-se, focando no eu do objetivo. Deu para entender essa parte que a gente estava estudando semana passada? Outra coisa que ele fala é auxiliar o próximo. Pois é. Kardec pergunta: a prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus. Mas melhor do que a prece são as boas ações. E é aí que a gente entra nesse auxiliar o próximo. Toda vez
que você esquece um pouco sua dor para fazer algo por alguém, a sua dor praticamente desaparece. Toda vez que você está passando por uma dor física e você distrai sua atenção do foco da dor, você sabe que a tendência é a dor desaparecer. Todo mundo já passou por dor física, quem sabe muito bem o que é isso. Ele pensa em outra coisa, vai fazer outra coisa, distrai a mente, a dor suaviza. Não é interessante isso? Alguém acha que isso não é desse jeito? Pois fica você sabendo que a área da angústia da dor, porque o que incomoda a dor não é a sensação desagradável do tecido que está sendo agredido, mas a angústia que essa agressão te causa. Isso é um fato tão importante, que existem pessoas que têm dores intratáveis. Existem dores que você não fazem, você nem imagina como deve ser. Mas tem dores que são totalmente, o maior analgésico que você toma, não consegue se tratar. E são dores que não te matam. São dores que não vai antecipar a tua morte. E você vai ter que conviver com ela anos. Você sabe o que a ciência hoje em dia faz? Vai lá na área da angústia da dor e destrói a angústia. O paciente continua sentindo dor, mas não tem angústia nem mal-estar nenhum diante daquela dor. Essa região chama área do cingulado anterior dorsal. E é a mesma área que causa a angústia física da dor, é a mesma área que vai causar a angústia moral da dor. É a mesma coisa. Tanto a dor física quanto a dor moral, a interpretação cerebral dela é no mesmo local. Você pega um paciente desse que tem dor intratável, você destrói essa área, depois, no pós-operatório, você pergunta para ele, e a dor? A dor está aqui, e aí? Está aqui, mas não interfere nada. Volta a levar a vida normal. Não é interessante isso? Pois é. Mas é assim que a coisa se processa, sabe? Então, se a área moral da dor está ali no mesmo localzinho, quando eu pratico uma atitude moral boa, edificante, eu fecho a comporta da angústia moral da dor e abro a comporta da alegria, do contentamento, da atitude moral que eu estou fazendo para com o próximo. E você, com isso, vai diminuindo cada vez mais sua dor moral. Então, isso é importante, você ajudar o próximo. Porque você sai do seu egocentrismo e ajudando o próximo, você está entrando no holocentrismo. Toda vez que eu faço o bem para alguém, entenda, presta bem atenção. Amor é o sentimento que predispõe a fazer o bem do outro. Quando eu faço o bem para alguém, eu absorvo a energia boa para que eu trabalhe o bem em mim e passe o bem para o outro. Cada um só dá o que tem e só vai receber de conformidade com o que tiver dando. Então você vai fazendo o bem, você mentalmente absorve a energia divina pelos pensamentos edificantes seus. Você faz com que essa energia divina processe atitudes no seu cérebro, no seu perispírito e, em consequência, no seu corpo, para que você ajude o outro. Tem uma frase de Kardec que é muito interessante. Fluido bom não se mistura com fluido ruim. Isso é um dado científico e comprovado. Quando você está trabalhando o fluido bom, ele não vai se misturar com o fluido ruim e você vai para a polaridade positiva. É a mesma coisa que Jesus falou: ninguém serve a dois senhores. Há de amar um e desprezar o outro. Aí a gente... Posso falar só uma coisinha? Eu atendi o meu jeito diferente, assim, de tirar o meu, quando eu estou com o meu
certa, você não está errada não. Mas é a mesma coisa. Você quando faz isso, você sai de você e foca no outro. E você vendo que o outro está passando por situação muito mais comprometedora do que a sua, você se torna muito mais agradável e feliz de dizer para Deus e para você mesmo que a sua dor não é a pior do mundo. Porque esse é o problema do egoísta. O egoísta, até a desgraça dele é maior do que a dos outros. Ele é desse jeito. E quando você está focando no outro, o benefício é muito grande. Você está saindo da sua área da dor. É o que eu estou falando. Moral é parte da filosofia que estuda a conduta e os deveres que cada um tem para consigo e para com o próximo. Quando você está vendo a conduta do outro sofrendo mais e vencendo, isso vai dar um estímulo para que tua conduta também vença as suas dificuldades que são menores. É um dever que você está entrando e sendo convidado a praticar. É uma atitude moral, mas edificante. Entende? Por isso que é importante a gente ter as definições para compreender essas definições das atitudes que a gente toma no nosso dia a dia. É por isso que ele fala aqui, de auxiliar o próximo. Você vendo o outro que está passando mais do que você, isso não te gera um sentimento de compaixão? Sim. Você não quer fazer alguma coisa para que ele sofra menos do que aquilo que ele está passando? Você não pode projetar para... E já está projetando, né? Porque na atitude de compaixão, já é a compaixão em si já é uma oração que você está fazendo para o outro. Entende? Você já está canalizando com o que é bom, com o bem. Entende? É como eu estava falando. Para eu canalizar com o bem, entende? Eu estou indo atrás da energia do bem, que vem de quem? De Deus. Deus nos fez para o caminho do bem. É esse caminho que Ele quer que a gente percorra. Você entrou nesse caminho, você está recebendo a energia dele. E Ele vai fazer com que esse bem que você quer se transfunda para você, tanto no teu espírito, no teu corpo espiritual, no teu corpo físico, para que você possa fazer isso para o outro. Então, quando a pessoa faz o bem do outro, quem é mais beneficiado, primeiro, é ele mesmo que recebeu o bem de Deus. É por isso que os mandamentos de Jesus é sempre amar. Porque toda vez que eu estou amando, o mais beneficiado sou eu. Quanto mais eu vou estar sendo egoísta, o mais prejudicado sou eu. É por isso que ele pede para que você, quando está passando por essa situação desagradável, vá auxiliar o próximo. Sai dessa energia negativa, porque quando você vai entrar no caminho do bem, o seu intercâmbio mental, que era com ele que é negativo, vai para o intercâmbio mental positivo, porque você vai se conectar com o seu anjo da guarda e com os espíritos familiares. Antes, o seu intercâmbio mental estava do lado negativo, com essas obsessões odiosas que queriam te perturbar. Então, fazendo bem, você se desconecta dele e se conecta com o seu anjo da guarda, com as energias boas. Entende como que é a coisa? É assim que se processa. Olha, eu estou lendo um livro agora, que é muito interessante, chama Dramas da Obsessão. Acho que é esse, Dramas da Obsessão. É um livro do Bezerra de Menezes, pela Ione Pereira, sabe? Tem um relato lá, entende, que é assustador. E Bezerra de Menezes vai ver por que aquele espírito está fazendo tanta coisa errada, e ele vai conversar com o anjo da guarda dele. E o anjo da guarda dele acompanha há séculos. E ele falou que nos últimos 4 séculos, ele, o anjo da guarda, foi advertido pela espiritualidade superior que ele não deveria mais auxiliar aquele irmão que estava sendo tão renitente no mal. Que ele iria ter encarnações compulsórias por ele mesmo, provando do mal que ele fez. 400 anos que a espiritualidade superior se desconectou dele. Está lá no Livro dos Espíritos isso. Santo Agostinho responde, quando Kardec pergunta, o santo da guarda abandona seu pupilo? Sim, desde que suas orientações não sejam valorizadas. Ele vai se afastar. Porém, voltará desde que o pupilo queira fazer o bem. Olha esse irmão, 400 anos.
400 anos. Então, são coisas que a gente tem que ler na literatura para que a gente compreenda a profundidade com que a espiritualidade responde nesse livro dos Espíritos, sabe? Então, você fazer o bem para o outro, você atrai o seu anjo da guarda para você. Você ficar fazendo mal, como esse irmão fez, desde o tempo de Cristo, que eles eram judeus, desde os tempos de Cristo, encarna, fazendo mal, e o anjo da guarda lá trabalhando, e o anjo da guarda fala: puxa, você não imagina o tanto que eu já sofri tentando trazê-lo, entende? E eu ia continuar fazendo, mas eles me proibiram. Entende? Ele vai e conta para Bezerra de Menezes toda a história daquele espírito, de 2000 anos, quando estava convivendo com Jesus, até agora. Então a gente tem que ter uma visão mais ampla, sabe? Porque a gente tem um espinhozinho hoje na carne. A gente faz desse espinho na carne a tormenta da nossa vida. E a gente entra no grau de rebeldia, que nem criança birrenta. Ah, se não tirar esse espinho daqui, eu também não vou fazer o bem. Olha, essa é o que as pessoas pensam, sabe? Então a gente não pode ficar desse jeito. Você tem que fazer o bem e ajudar o próximo, porque foi para isso que Deus te fez. É aqui que está o sentimento de fraternidade. A gente já estudou várias vezes aqui que o amor espiritual nosso só tem dois tipos, que é a fraternidade e a caridade. A gente passa aqui pelo amor humano para desenvolver essa fraternidade e essa caridade. Você tem o amor que a gente já estudou aqui, que é o amor eros, que é o amor conjugal. Você tem o amor familiar, que é o amor storge. Você tem o amor amizade, que é o filhos. Então, nesse relacionamento de amigos, de famílias e de cônjuges, você está aqui para trabalhar só um sentimento espiritual: fraternidade. Se reconhecer todos nós como os irmãos. Então, que você que está passando por situações conflitantes, seja na família, seja como cônjuge, seja no meio social, com amigo, se está passando situação conflitante, enxerga o outro como um espírito imortal, como você também é. Enxerga esse outro como filho de Deus, como você também é. Enxerga esse outro como um espírito imperfeito, como você também é. Enxerga esse outro que pode estar se comprometendo com a lei de Deus, enquanto você ainda não se comprometeu quando não desejou o mal para ele. Enxerga esse outro que está numa situação às vezes muito pior do que você. Como Ana mesmo falou a respeito do sofrimento físico dos outros. Vê aqueles que sofrem mais e vê o tanto que Deus está sendo benéfico para você. Tenha compaixão daquele que está se endividando e faz algo de bom para ele, reconhecendo ele um espírito imortal como você também é, e perdoe, porque é para isso que a gente está aqui. Então, diante das dores que você está passando, esquece um pouco delas e arruma um horário, algum tempo para se dedicar pelo bem do outro. Faz isso. Aonde você estiver, vai ter pessoas necessitadas, precisando de uma palavra de carinho, de uma atitude reconfortante, de um copo d'água, de um sorriso, de um abraço. Você pode fazer isso. Então saia dessa dor que está se tornando algo constante na sua vida e que Ele quer que você sinta dor e que você sofra. Vincula com algo positivo e bom. Muda teu intercâmbio mental. Volta para o teu anjo da guarda. Permite que os espíritos familiares se acerquem de você. Faz como Jesus falou: vigiai e orai. Porque a oração, que é o nosso próximo passo, é aquilo que Jesus falou: tudo que pedides ao Pai em oração, Ele vos dará. Não foi assim que Ele falou? Então, se Jesus falou isso, você acredita em Jesus? Por que as suas orações não estão sendo escutadas? Por quê? Aqui não. É aí que está o problema nosso. Porque a gente tem tudo em nossa mão, mas a gente não age da maneira correta como deveria agir.
Então, diante da dor, você pode ajudar o próximo? Pode e deve. Faz isso. Isso vai te trazer alívio. E depois que você está envolvido com aquele próximo, conversando, dialogando, participando, ele entender coisa e tal, você vê, puxa, nem senti dor. Me fez lembrar o Divaldo. Divaldo, quando estava aparecendo da rede do disco dele, ele disse, olha, nos momentos mais alegres da minha vida é quando eu estou palestrando, porque quando eu estou palestrando eu não sinto nada. Então, quando eu vejo que a palestra está chegando no fim, eu tento empurrar mais um pouquinho para frente. Porque eu sei que quando terminar, a dor vai voltar. Isso por quê? Porque a casa mental dele está trabalhando no caminho do bem. Ele está vinculado com coisas boas, com coisas positivas, entende? E aquilo que é negativo começa a receber a energia boa, trazendo alívio, gente. Trazendo alívio. Então vai fazer o bem. Tem muito irmão precisando de ajuda. Mas vai fazer porque é certo fazer o bem. E não você fazer para porque você está pensando em se dar bem. Não. O foco é você fazer o bem pelo bem. O que vai acontecer é consequência. Não faça o objetivo de você fazer o bem pelo bem como a causa do seu bem. Porque aí a coisa fica desvirtualizada, não vai dar correto, entendeu? Então procura ajudar o próximo. E, para terminar, ele fala, renovar-se pela oração. Olha como é que fala a palavra, você se renovar pela oração. Você voltar a ter saúde enquanto você está sentindo os sintomas da doença. Você vai se renovar pela oração. E aqui a coisa fica um pouco complicada. E eu trouxe algumas questões sobre isso, principalmente por causa da questão da pergunta que a Ana fez a semana passada, que eu não sei se foi pouco tempo, eu não sei que não deu para responder direito a ela, sabe? Porque essa palavra oração, ela tem um peso enorme. Essa frase que Jesus falou para a gente, tudo que pedir em oração, acreditai que o Pai vos dará. Olha que frase. É nessa hora que a gente tem que perguntar o que é que eu estou fazendo que a minha oração não está tendo esse alcance. Porque se tivesse o alcance, eu já teria recebido. Então, a primeira coisa que a gente vê é que a maioria das orações que a gente faz são orações maquinais. Quantas vezes a gente não pronuncia essa oração do Pai Nosso sem nem refletir com profundidade nela? A gente passa a vida reclamando da vida. No entanto, no Pai Nosso você diz, seja feita a sua vontade na terra e no céu. Você está pouco ligando para a vontade de Deus, você quer a sua vontade, por isso que você reclama que não está tendo ela satisfeita. A gente fala, Pai Nosso, poxa, Pai Nosso, então, aquele que me feriu é meu irmão. Como a gente estava falando aqui ainda agora. De que adianta eu dizer Pai Nosso e eu estou com raiva do meu irmão? Eu estou preocupado porque ele me feriu. E às vezes não foi ele que me feriu, foi eu que me feri. A sensação de ferir é uma sensação pessoal. Eu é que me firo. Não é o outro que me fere. Sou eu que me firo. Sou eu que sinto incomodado com aquilo que ele fez. Em nenhuma situação. Eu vou te passar um vídeo chamado Amor, Respeito e Liberdade. Eu já passei esse vídeo para algumas pessoas aqui. Eu vou divulgar novamente lá na reunião de quarta-feira. É um resumo compacto dos 5 minutos que é feito a respeito da teoria de Jung, a respeito disso aí, do amor e de você se sentir ferido. É muito interessante que o que ele vai falar lá não tem nada de espiritismo, mas é a mesma coisa que a gente estuda na doutrina. E eu gosto de passar isso adiante por esse motivo. Porque sempre, e olha a palavra, sempre, você pode fazer um link entre neurociências,
ciência, espiritismo e religiosidade. Sempre. Sempre. Então eu vou passar esse vídeo para vocês, será aquele espírito, essa sensação de felicidade. Então, a maioria das vezes, a nossa oração, ela é maquinal. A gente já começa dizendo Pai Nosso e a gente passou o dia inteiro reclamando do outro, que o outro nos incomodou, que o outro não fez certo, entende que está te causando mágoa, está com ressentimento, está ferido. No entanto, você fala Pai Nosso. Só aqui, se você fosse parar para refletir, já estava se colocando como um espírito imortal e que todos fossem irmãos. Santificado seja o vosso nome. Você já imaginou o que é santificar o nome de Deus? Você reconhecer que tudo, quem criou foi Deus. E tudo que Ele permite que eu entre em contato, eu devo reconhecer nele a santidade dele. É assim que a gente faz? A gente respeita a comida, santificando o nosso corpo. A gente respeita o nosso corpo, santificando ele como ele é. Malhando, dando boa alimentação, dormindo bem, evitando o estresse doentio. Pois é. A gente santifica aquilo que Ele deu em nossa volta, em nosso crescimento espiritual. Santifica os filhos, educando no caminho do bem, coisa que está ao nosso alcance fazer, e muitas vezes a gente esquece, manda os outros fazer isso. A gente santifica as contrariedades que muitas vezes vêm justamente nos tirar da zona de conforto, para dizer, sai desse comodismo. Isso que teu parceiro está fazendo tem fundamento. A gente santifica o país que a gente está, o meio social, a situação socioeconômica nossa, porque está lá, santificado seja o vosso nome, tudo é de Deus, nem o nosso corpo é nosso. Jesus falou isso com aquele homem que produziu bastante, fez vários celeiros e disse, minha alma agora tu vai regalar, não vai fazer mais nada e vai curtir a vida. E no entanto, Jesus fala que o Pai chegou e disse, hoje mesmo se farei teu corpo. Nem nosso corpo é nosso. E aí a gente santifica isso. Venha o teu reino. Vir o reino de Deus é pedir as leis de Deus em nossa vida. Reino são as leis que comandam o reinado. A gente quer que as leis de Deus venham em nossa vida. A lei de Deus é a lei de amor. A gente pratica a lei de amor. O Pai está o tempo todo trazendo a lei dele para a gente. Mas a gente está muito satisfeito com que a nossa lei seja realizada. Então, são algumas coisas que a gente tem que falar para você refletir, entende? Porque isso é oração. Fé robusta é aquela que vai enfrentar a razão diante de todos os instantes da humanidade. Como é que você vai dizer que tem fé em Deus se a tua razão não está nem pensando e você está só repetindo palavras? Ah, porque eu tenho que rezar um Pai Nosso de manhã cedo, vai fazendo as coisas, vai lá escovando o dedo, vai Pai Nosso, fez Pai Nosso. Não vale nada. Isso é maquinal, gente. É essa oração que você quer que Deus escute? Não. Deus é amor. Você tem que falar com Ele com amor, respeitando esse Pai. Então, cuidado com esse negócio aqui ser maquinal, sabe? Porque tem que rezar o texto, tem que rezar não sei quantos Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria, porque se eu não fizer... Não. Eu costumo dizer para vocês um exemplo de Bezerra de Menezes de oração, no livro do Divaldo, em que o rapazinho que estava sendo assediado
Ele era homossexual, estava sendo assediado pelo seu tio, que era um parceiro de encarnação passada. E ele não queria mais aquilo. E Bezerra de Menezes acompanhando esse rapaz no tratamento que estava sendo realizado. E que ele se isolou com esse rapaz. E que na hora H o rapaz disse: meu Deus, me ajude. Só foi essa frase. Ele não disse mais nada. Bezerra de Menezes: agora chegou a nossa hora. Porque essa foi a oração dele. E vamos ajudar. Só foi isso. Mas foi sincero. Foi de coração. De uma alma que estava tentando se recompor diante da vida. Passando por situações extremamente delicadas. Porque ele, como criança, havia sido seduzido pelo seu tio. E ele estava voltando agora na adolescência, querendo fazer a mesma coisa. Então, na hora da tentação, na hora das dificuldades, seja sincero de coração. Diga o que está no teu coração. E não precisa dizer muitas palavras. Diga poucas, mas faça a sua parte. Porque Deus ajuda os que trabalham, não aqueles que ficam se lamentando a pedir. Então, que a nossa oração não seja maquinal, que não seja egóica e que seja uma oração essencial. E é isso que a gente iria começar a estudar hoje, que já está no fim. Mas a semana que vem, ó, eu trouxe para vocês a definição das coisas. Né? Oração egóica. Pedir para que Deus ou os Espíritos resolvam os nossos problemas. Oração essencial. Pedir para que Deus ou os Espíritos nos dê esclarecimento e força para que nós resolvamos os nossos problemas e superemos as nossas dificuldades. Veja que coisa diferente. A gente faz oração maquinal e quando a gente deixa de ser maquinal, você entra no que a gente chama de reza, que é a oração egóica. Querendo que Deus nos tire os problemas. Afasta de mim esse troço, entendeu? Eu não quero isso. Vai lá, isso está me incomodando. Deus me socorre. Eu quero saúde no corpo, eu não quero mais doença, mas levou a vida inteira um processo só de doença. Aí quando a doença bate na porta, eles vão te levar. Eu não quero, afasta de mim. Não é essa oração. Não é isso que Deus espera da gente. Deus espera que a gente seja sincero. A gente viu isso no livro da prece, que está no livro moral do livro dos Espíritos. 3 coisas é fundamentais para a nossa prece. Você lembra? Fé, fervor e sinceridade. Fé, sentimento de segurança íntima, do bom proceder, daquilo que eu sei que eu devo fazer. Fé humana. Sentimento de segurança íntima, do bom proceder do Pai, que é perfeito, para com o Filho. Eu, imperfeito. Fé divina. Fervor, com emotividade. Você sentir o que você está falando, porque está vindo das tuas entranhas do teu coração. Então o teu coração acelera, fica ofegante, dá vasodilatação, pupila dilata, você sente calor no corpo, arrepia. Tem hora que você faz uma prece que arrepia a coisa, isso é que é fervor. Quando arrepia, vamos simplificar a coisa. E sinceridade, você vai dizer só a verdade. Você não vai ocultar coisas de Deus. Como Jesus falou lá em São Mateus, quando for orar para o Pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e você e o Pai, você falando em secreto, o Pai vai te escutar e vai te responder aquilo que é feito em secreto só entre você e Ele. Fé, fervor e sinceridade.
Sem isso não existe prece. Não existe oração. A gente nunca vai pedir para o Pai para afastar os problemas da nossa vida. Porque os problemas da nossa vida fomos nós que criamos em nossas vidas e muitas vezes em vidas anteriores. Fomos nós que nos preparamos no mundo espiritual, analisando as coisas do passado e nos capacitamos para vir nessa encarnação e tirar as pedras que a gente colocou. Como é que quando a pedra chega eu quero que Deus tire? Se eu vim para cá justamente para fazer o oposto? Onde é que está a sinceridade? Teu espírito é um só. Falar com Deus, quem fala não é teu ego. É o seu espírito, é essencial, é o ser essencial. Para você falar com Deus, você tem que se sentir em espírito. Não foi assim que Jesus falou para amar o Pai? Meu primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, que é o fervor, não é? Com toda a tua força, que é a tua vontade, e com todo o teu espírito. É assim que você vai se relacionar com Deus, em espírito. Você vai olhar para você, ver os problemas que está passando e dizer: meu Pai do céu, eita que eu estou pagando mesmo, está entendendo? Então eu vou fazer o que está ao meu alcance com a fé humana para que eu consiga melhorar isso aqui. E eu fazendo o melhor que eu posso nas condições que eu tenho, eu sei que o Senhor, que é meu Pai, vai estar suprindo a deficiência daquilo que eu ainda não tenho. Aí, se você pedir em oração, Deus vai escutar. Então, nunca peça isso aqui, filho. Porque isso aqui, prece egóica, é o que a gente mais escuta dentro da casa espírita. A coisa chega no absurdo de ter esse monte de caderno aí, de prece para os outros. Ah, faz prece para o fulano que ele está precisando, tem que ir lá tirar o obsessor, tem que fazer isso, aquilo. Para! Eu não achava certo isso. Eu já falei para vocês, esse negócio de livro de prece dentro da casa espírita não faz parte da doutrina. Nunca Kardec pediu para fazer isso. No entanto, a gente fica divulgando e alimentando a prece egóica naqueles que precisam aprender a fazer a prece essencial. Mas a semana que vem a gente conclua, que a Rangel já está fazendo aqui, na manhã a gente fala aí, chegou a hora, não se empolga muito, senão vou até sabe Deus que lá. Vamos fazer a nossa prece. Olha aí. Olha o momento agora. Vai sentindo a oração. Para você e para todos. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. E isso basta ao rebelde pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que desfrutam o pão. Senhor Todo-Bondoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam o inferno. Não te peço pelos que sofrem injustiça. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto teu socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo,
Estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem à tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ombro, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. E mais uma vez, Pai, lhe agradecemos por todo o ensinamento trazido por mais uma noite de estudo. E que possamos, Pai, usar a nossa inteligência e trazer esses ensinamentos para a nossa vida. Pedimos, Pai, que olhe pela família de todos aqui presentes, pelos lares e também por aqueles que estão passando por provas dolorosas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes entregues às tentações, livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja.